O que fazer para ter lucro na sua piscicultura no período de estiagem? Eu sou Soraya, sou professora de piscicultura e para começar a falar sobre esse tema, a primeira coisa que a gente vai falar é o que é a estiagem, né? Então, a estiagem, dependendo da região do país em que você está, ela pode ser o inverno, né? Então, regiões onde tem frio, onde tem inverno bem marcado, onde você tem aquele período de 3, 4 meses aí de baixas temperaturas, e essas baixas temperaturas inevitavelmente vão influenciar no desempenho, na evolução, no crescimento, no ganho de peso e no consumo de ração por parte dos peixes. E para algumas regiões, como é o caso da região onde eu moro, a estiagem ela é marcada pelo período de seca, né? E para quem tem piscicultura em época de seca, qual é o grande problema, né? O grande problema na seca é que a gente tem redução do volume de água disponível dentro da piscicultura. Então, em muitas pisciculturas que se organizaram ou que se planejaram para ter água ao longo do ciclo de produção nessa época do ano, fatalmente vão ter ali essa redução do volume de água, consequentemente, a qualidade dessa água é influenciada, né? Porque imagine comigo assim, se a gente tem uma melhora da qualidade de água, ou se você consegue ter uma água de melhor qualidade, quanto maior for o volume de água, quanto mais renovação de água você tem, inclusive quando você consegue aumentar a capacidade de suporte ou a quantidade de peixes que vão ser colocadas dentro do teu tanque, quanto maior for o volume de renovação de água que você tem dentro do seu tanque. Então, se nesse período de estiagem é o período onde a gente tem redução do volume de água, sim, isso vai influenciar, tá? Isso vai influenciar, vai fazer com que a gente tenha um menor volume de águas. Deixa só eu passar uma mensagem aqui, gente, para minha equipe, que eu acho que não foi... Deve estar com algum problema de... Enfim. Só vou passar uma mensagem aqui, a gente já vai continuando, tá? Vão me falando aí, galera do YouTube, galera do Insta, me falando aí de onde é que vocês estão assistindo essa live. E contem de onde vocês estão assistindo essa live. Eu gosto de mandar um alô aí para vocês. Deixem perguntas, né? Se vocês têm dúvidas, têm perguntas a respeito desse tema de estiagem, de estiagem agora no inverno ou na seca, deixem aqui os comentários que conforme for dando eu vou respondendo aqui para vocês, tá joia? Pronto, deu certo aqui. Inclusive, para quem ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube, já se inscreve, dá um like aí, dá um joinha, que quanto mais vocês curtem, comentam, interagem, compartilham, se inscrevem no canal, mais a plataforma, o YouTube, entende que esse conteúdo é relevante e incentiva com que a gente tenha produção cada vez maior de conteúdo aqui para vocês, beleza? Bom, então, como eu ia dizendo, a gente tem, né, essas duas situações de estiagem, regiões onde a gente tem baixas temperaturas, e eu falo sobre as baixas temperaturas porque os peixes que a gente trabalha na piscicultura são peixes de clima tropical. E os peixes de clima tropical, eles têm a zona de conforto térmica em temperaturas mais altas, em temperaturas aí em torno de 28 graus, né? Então, a gente tem aí o ideal de temperatura para as espécies de peixes que a gente produz aqui no Brasil em grande volume, né? São peixes onde a gente tem temperaturas, né, médias aí de 28 graus. Então, quando a gente tem esse inverno muito marcado em algumas regiões do país, isso vai influenciar na redução do metabolismo do peixe, consequentemente numa redução de sistema imune ativo, né? Porque o metabolismo está mais lento, esse sistema imune do peixe fica também mais lento. Por consequência de metabolismo lento, o peixe reduz o volume de consumo de alimentação. Então, você já percebe que ele não consome muita ração.
Isso tudo vai influenciar num retardo do desenvolvimento ou do teu ciclo de produção ali, porque o peixe vai demorar mais tempo para ganhar o peso, né? E se você não toma a estratégia correta por conta desse período de estiagem, seja inverno, seja seca, por conta de baixo volume de água, né, má qualidade de água, você tende a ter problemas graves, né? Inclusive, essa é a época do ano em que a gente tem maior volume de problemas, de pessoas vindo buscar informações, inclusive de estatísticas, nas barras de pesquisa do Google, por exemplo, sobre pessoas pesquisando informações a respeito de o peixe está morrendo, a qualidade de água está ruim, o que fazer quando está no inverno, o que fazer com a seca. Tudo isso tem estratégia, para tudo isso tem solução, né? O que não dá é você continuar produzindo peixe dessa maneira, achando que porque tem inverno na sua região ou porque tem seca na sua região, você não pode produzir peixe. Engano grande esse, engano gravíssimo esse. Ao contrário, tá? A piscicultura aqui no Brasil, ela é possível de ser feita em todos os estados do país, em todos os lugares do país, inclusive nas regiões mais frias. A gente só precisa de estratégia, da estratégia correta para cada uma das regiões. E sim, é possível você faturar R$125 mil. Independente se você tem seca na sua cidade, né, ou na sua piscicultura, se reduz o volume de água, se você tem zero de renovação de água na época da seca, se você tem temperaturas aí de 20 graus, de 10 graus de temperatura na água, em algumas épocas do ano, no inverno, é possível ainda assim você produzir peixe e faturar R$125 mil, como eu vou falar para você aqui nessa live de hoje, tá joia? Fica comigo aqui que a gente vai falar muita coisa boa aqui para você. Deixa eu ver se tem gente aqui interagindo. Antônio, de Goiás. Goiás é quente também. Marco Magalhães, meu aluno. Dionete, de Solonópolis, Ceará. O Adriano. Boa noite, Adriano, meu aluno também. Genair, Tibola. Matheus Gardim, no Insta. Cidade Igaratá, no Vale do Ribeira, em São Paulo. Olha, o meu avô, eu morei em Apiaí, pertinho de Ribeira, que fica ali no Vale do Ribeira, em São Paulo. Morei em Apiaí, viu, Luiz Antônio? Bom, vamos lá. Eu tenho família aí, inclusive. Joia. Então, vamos lá. E aí, né, sabendo que a gente tem essas fases de estiagem, né? Seja seca, seja inverno, seja baixas temperaturas. Por que ter estiagem faz você, né, não conseguir ter um faturamento de R$125 mil ou faz com que você tenha uma deficiência, uma dificuldade de ter faturamento, mas além de faturamento, piora muito a lucratividade de muitas pisciculturas, piora muito a lucratividade de muitas pisciculturas no Brasil por conta de mortalidade. Então, entenda uma coisa, se eu tenho mortalidade de peixes, né, vamos fazer uma conta básica aqui, né, uma conta dando exemplos, né, se você quer faturar R$125 mil por hectare, você precisa ter um peixe que vai ser comercializado por um valor que você consiga atingir de acordo com a quantidade de peixes que cabem dentro do teu tanque. Então, se você vai vender esse peixe a R$7, a R$10, a R$15, a R$30, a R$50, né? Que é possível isso, tá? Depende de cada piscicultor, depende de cada região, de que maneira você vai comercializar o seu peixe. Então, isso, se você sabe dessa informação, você sabe o que é capacidade de suporte, sabe o que é a quantidade de peixes que cabem no teu viveiro, o que você faz? Você coloca a quantidade de peixes dentro do teu tanque, pensando em, opa, eu quero faturar 120, 130, 150, 140 mil, claro, de acordo aí com o preço de comercialização do teu peixe, por hectare, por ciclo de produção, tá? E aí, olha só, se no meio do ciclo de produção, você, por baixa temperatura no inverno, ou por má qualidade de água na seca, né, para quem tem seca,
você tem uma redução do lote, morrem 15% dos peixes do teu tanque. Você não vai atingir o faturamento que você se propôs inicialmente. Você não vai atingir o faturamento que você se organizou quando você comprou aquela quantidade de peixes. Então, para você conseguir ter o faturamento, claro, você já está com tudo organizado, já colocou a quantidade de peixes corretinha lá dentro do tanque, você precisa fazer com que esses peixes não morram, né? A primeira questão, nem na seca, nem no inverno, para cada região aí que tiver. Seja por qualidade de água, seja por doença, e além disso, que eles tenham velocidade de ganho de peso, que eles consigam fazer o ganho de peso da maneira esperada e, além disso, conversão alimentar adequada para a espécie, para o teu sistema de produção. Porque senão, você pode até ter o faturamento, né, até chegar no faturamento, caso você não tenha mortalidade de peixes, por exemplo, e isso é muito difícil acontecer quando você não entende aí muito de piscicultura, porque a grande maioria das pisciculturas, eu vou falar assim, ó, 100% dos piscicultores que estão começando, 100% dos piscicultores que estão começando, colocam peixes em quantidade muito maior, muito superior do que realmente cabe dentro do teu tanque de peixe. Nunca aconteceu de chegar para mim, ao longo de 11 anos que eu já trabalho na piscicultura, nunca aconteceu de chegar para mim alguém que começou na piscicultura sem informação nenhuma, sem conhecimento nenhum, foi lá e colocou a quantidade de peixes correta. Nunca! Em 100% das vezes, o piscicultor iniciante, sem conhecimento nenhum, chega pedindo socorro, porque já está tendo problemas, e geralmente esses problemas tendem a acontecer já na seca ou já no inverno, né? Porque muitas vezes o piscicultor ele já alojou esse peixe lá em fevereiro, em janeiro, enfim, dependendo da região aí, em épocas distintas, em março, né? Eu tinha um aluno que, quando ele entrou no curso, ele tinha colocado o peixe dele em março. Ele mora em Santa Catarina. Santa Catarina, o inverno rigoroso já começa em junho, né? Então, não tinha nem 60 dias que o peixe dele estava dentro do tanque e ele já pegou um frio de lascar. Então, numa das fases mais importantes do peixe. Então, se você não para pensar, não para traçar estratégia antes de começar a produzir o peixe, você vai ter, né, problema de mortalidade, problema de perda de rendimento, problema de conversão alimentar muito ruim, e isso vai impactar diretamente no teu faturamento, vai impactar diretamente na tua lucratividade. E aqui eu falo para vocês coisas que muitas vezes parecem óbvias, mas que não estão sendo feitas na piscicultura. Não estão sendo feitas na piscicultura. E eu sei que não estão sendo feitas por conta dos tipos de problemas que eu recebo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Seja dentro da comunidade de alunos, seja através de audiência do YouTube, seja através de audiência do Instagram, quando eu abro as caixinhas, todos os dias, seja através das consultorias presenciais, das consultorias online, todos os dias tem demanda de gente pedindo socorro por ter errado no planejamento. E para você lucrar produzindo peixe, seja você que tem inverno rigoroso na sua piscicultura, seja você que tem seca rigorosíssima. Nós estamos aqui, a cidade onde eu estou, a gente já está esperando chuva há uma semana, há mais de uma semana. Tem previsão aí de que vai chover, e ainda não choveu. Então, está todo mundo com saudade, inclusive, da chuva. Né? Então, se você não faz o planejamento correto, vai ter, sim, problemas. Com certeza vai ter problemas de faturamento e de lucratividade, principalmente, né? Mesmo aqueles que conseguem passar o inverno ou passar a seca sem ter mortalidade, perda de lucratividade. O que
é muito ruim, né? Porque, principalmente para o piscicultor que não faz contas. Principalmente para o piscicultor que não faz contas. Porque ele não vê o peixe morrer. Se ele não vê o peixe morrer, ele acha que está tudo bem. E aí, no final do ciclo lá, ele acha que o dinheiro está entrando e ele só está tirando dinheiro do bolso para pagar a ração, para pagar a ração, para pagar a ração, sem nem ter visto onde esse dinheiro foi. Tá? Então, qual que é o grande exemplo que a gente tem aí, né? A gente fez uma conta de um dos nossos alunos que tinha desse aluno que eu estou falando aqui, né? O Oswaldo, ele alojou os peixes dele no mês de março, quando foi em junho ali, né? Início, meados ali de junho, já começa o inverno, e aí ele não conseguia mais fazer com que esses peixes consumissem ração na velocidade que precisava, enfim, não conseguia mais ter estratégia. Ele colocou a quantidade de peixes maior do que cabia dentro do tanque dele, ele colocou esses peixes exatamente antes de o inverno começar, e quando nós fomos avaliar os dados financeiros da piscicultura dele, ele já estava tendo um prejuízo de 45% na piscicultura dele, porque a conversão alimentar não chegava. Ele continuava alimentando os peixes, mesmo os peixes não consumindo. E aí existe um grande problema também, né? Para quem tem inverno, por exemplo. Já vou falar para quem tem seca. Existe um grande problema. Às vezes você acha que o peixe está consumindo a ração. E é comum quando a gente tem tanto baixas temperaturas quanto temperaturas acima de 32 graus, tá? Para quem mora em lugares muito quentes. É comum acontecer o quê? O peixe pegar a bolinha, você jogou, o peixe pega o pellet da ração e ele sai com essa ração e ele cospe a ração fora. É comum isso acontecer. É comum isso acontecer. Ou em má qualidade de água, quando é o caso de pisciculturas com um período de seca, com estiagem de seca e muito forte. Então, se você não presta bastante atenção no comportamento do peixe na hora da alimentação, você continua arraçoando, continua jogando a alimentação ali para o peixe e ele está consumindo a ração sem estar ingerindo. E na grande maioria das vezes, por exemplo, no inverno, se você tem temperaturas abaixo de 26 graus, o peixe ele já não consegue ter o máximo de eficiência da utilização dos nutrientes dessa ração. Então, quando eu tenho temperaturas abaixo de 24 graus, eu não posso fornecer, e eu estou falando 24 graus, eu nem estou falando aí de temperaturas abaixo de 20, de 18 graus, que tem regiões do país que a gente chega a essas temperaturas na água. Quando eu tenho temperaturas abaixo de 26, abaixo de 28 graus, de 24 graus, a gente precisa reduzir a quantidade de ração que vai ser fornecida, porque o peixe ele não vai ter o máximo aproveitamento do consumo 100% daquela ração. Então, eu preciso ir reduzindo a ponto de que abaixo de 18 graus de temperatura da água, abaixo de 18 graus de temperatura da água, a gente cessa a alimentação. Então, para quem tem piscicultura, que tem num lugar onde o inverno está bem marcado, né? Inverno bem predominante ali nesse período do ano ali, de junho a agosto, setembro, e continua alimentando mesmo que pouquinho a ração, né? Ah, mas eu prefiro alimentar um pouquinho, porque você está com medo que esse peixe morra de fome, né? Você está jogando dinheiro fora o tempo todo. Porque com temperatura abaixo de 18 graus, esse peixe não converte nada dessa ração. Nada. Mesmo que ele coma, ele não converte nada dessa ração. Ou seja, ele não faz ganho de peso. E isso é muito ruim pensando em lucratividade, porque você está jogando ração, eu costumo dizer, está jogando notinhas de 100, igual o Silvio Santos faz, jogando notinhas de 100 reais lá dentro do tanque de peixe, porque o peixe está comendo essa ração, se ele tiver, né, comendo, e ele não está convertendo. E você continua comprando a ração. O teu custo continua aumentando, mas você não está fazendo ganho de peso, você não está fazendo carne no peixe.
Isso atrasa muito a tua lucratividade. E a outra questão muito problemática, né, é que se eu tenho temperaturas de água mais baixas e o peixe está aproveitando menos os nutrientes da ação, ele está produzindo mais excretas. E se ele está produzindo mais excretas, eu tenho mais matéria orgânica. Se eu tenho mais matéria orgânica, eu tenho piora da qualidade de água, assim, sendo piorada exponencialmente. Exponencialmente, numa velocidade muito, muito, muito grande. Isso é ruim. Porque aí, principalmente para quem não afere qualidade de água, e geralmente quem está errando no planejamento, no dimensionamento da quantidade de peixes, ou alimentando de maneira errada, também está errando em não monitorar parâmetros de qualidade de água. E aí, quando passa o inverno, você está jogando ali só um pouquinho de ração, o peixe não está comendo, matéria orgânica acumulando. Quando as temperaturas começam a subir, o que o piscicultor faz? Agora eu preciso recuperar o tempo perdido e dele ração, para fazer esse peixe chegar logo no peso de abate. E aí, 20 dias, 30 dias depois, sabe o que acontece? Você tem bloom de alga, um excesso exorbitante de fitoplâncton. Você tem alteração, um acréscimo muito grande da concentração de compostos nitrogenados, amônia, nitrito. E isso vai influenciar também no teu peixe tendo pior aproveitamento, ou seja, né, não ganhando peso, porque a qualidade de água vai estar muito ruim. Então, o piscicultor passa ali o inverno inteiro forçando a alimentar, mas, na verdade, ele só está estragando a qualidade de água. E no verão, chega a ração, e aí ele estoura de vez com a qualidade de água. Que seria o momento de, né, se ele tivesse feito a estratégia correta, de aí sim, ele estar com a água perfeita, de ele estar com a qualidade de água perfeita, a ponto de que ele conseguisse utilizar a estratégia de manejo de alimentação para aí sim fazer esse peixe ganhar peso em altíssima velocidade, né? E eu não sei se eu já contei para vocês, né? Eu não sei se você sabe ou não, talvez você saiba, talvez não. O peixe é um dos únicos animais aí, não sei se eu posso dizer o único, dentre os animais de produção, aí suínos, aves, bovinos, é o único, né? Não sei se tem outras espécies que têm essa fisiologia, que faz ganho compensatório. Ou seja, se ele ficar um período ali passando por restrição alimentar, quando a gente volta a alimentar, e é claro que esse voltar a alimentar no máximo da velocidade, da capacidade dele consumir, precisa ter ambiente, né? Então, qualidade de água adequada, temperatura adequada, alimento adequado, ele compensa o que ele não ganhou de peso lá atrás, né? Então, ele vem muito mais rápido. Mas, para que isso aconteça, o piscicultor não pode ter feito cagada no inverno, não pode ter feito cagada na seca. Que o que é essa cagada? Estourar a qualidade de água. Acumular matéria orgânica lá, à torta direito. Porque está com muito peixe, porque alimentou sem o peixe que está comendo, sem o peixe que está aproveitando, alimentou em temperatura de água errada. Sim, tem temperatura de água errada. Tem temperatura de água errada para alimentar. Dependendo da temperatura da água, não se alimenta peixe. Não se alimenta. Por isso é que, se você tem na tua região temperaturas abaixo de 20 graus, abaixo de 18 graus, talvez valha a pena você considerar não ter peixe no tanque no inverno. Não ter peixe no tanque no inverno. A não ser que o teu tanque seja só para o que a gente chama de estoque, né? O peixe já está pronto e aí você só vai tirar esse peixe. Né? Aí, claro, também precisa ter ali umas estratégias de manejo para fazer esse manejo no inverno, enfim, tem alguns cuidados que precisam ser seguidos, mas
aí ok. Agora, querer estar com o peixe em 200 gramas e o teu peso de abate é 1 quilo. Tá com peixe em 700 gramas e o peso de abate é 1,8 kg. No inverno, não vai dar bom. Não vai dar bom. Né? Não vai dar bom. Bom, e aí, como eu estava falando para vocês, esse aluno a gente fez lá, ele estava com um prejuízo de 45%, e ele tinha uma despesa de 1.600, aproximadamente, né? Eu tenho aqui o número exato, R$ 1.636,32 por hectare, era a despesa, era o custo que ele tinha ali por hectare de lâmina d'água na piscicultura dele no inverno. Então, ele tinha uma despesa que depois ele não conseguia compensar. Foi isso que trouxe o prejuízo para a piscicultura dele, porque atrasa o ciclo de produção. E quando a gente fala em ter um faturamento de R$125 mil por hectare, a gente considera, inclusive, quanto mais ciclos, né, você consegue fazer, seja um ciclo ponto 2, 1,5, né, ciclos por ano, mais você consegue melhorar esse teu faturamento anual. Isso é muito bom. Então, a gente considera também tempo de ciclo de produção. E no inverno, você tem atraso do ciclo de produção. Se você tiver com o peixe lá dentro. Se você tiver com o peixe lá dentro, você vai ter atraso do seu ciclo de produção. Né? Então, sabendo de tudo isso, por que é importante você investir tempo no planejamento de alojamento de peixes dentro da tua piscicultura, em que época do ano em que você vai colocar esses peixes, quantidade de peixes que você vai colocar, porque isso vai influenciar diretamente no teu faturamento e na tua lucratividade. Se você não senta, quem aqui vai comprar uma casa, do nada vira para o marido e fala assim, ou a esposa vira para você aí, né, para o marido e fala assim, vamos comprar uma casa? Vamos, amanhã vai lá no banco e compra. Gente, mesmo quem tem dinheiro não faz isso. Precisa de um planejamento. Quem é dono de empresa, né? Quem é dono de empresa. Vamos fazer uma reforma na empresa. Ok, beleza. Amanhã contrata o pedreiro. Pedreiro, pode vir. Não. Você se organiza financeiramente para isso, você se organiza para quando que você vai juntar o dinheiro, para quando que você vai começar, faz orçamentos. Na piscicultura não é diferente. Se você nem planeja quando é que você vai colocar o peixe, o dia que você vai colocar o peixe no teu tanque, tem muita coisa errada que você está fazendo. Tem muita coisa errada que você está fazendo. Então, você precisa investir tempo nesse planejamento. E esse planejamento que eu falo é planejamento tanto de quantidade de peixes, que vão ser colocadas, porque você precisa colocar ali que caiba dentro do teu tanque até o peso de abate, sem que você tenha problemas. Você tem que colocar o peixe pensando, qual o faturamento que você quer ter? Quem é o teu mercado consumidor? Mas, além disso, qual é a data que você vai colocar o teu peixe e quando é que você vai tirar esse peixe? Então, vamos dizer que o teu inverno acabe em setembro, você aloja o teu peixe aí em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Para quem produz tilápia, em 6 meses de verão, no máximo 7 meses para as regiões mais frias, consegue tirar tilápia. Tá? Consegue tirar tilápia. Se fizer certinho, consegue. Até nas regiões mais frias, no máximo 7 meses. Em regiões mais quentes, em 6 meses tira. No máximo 6 meses já tira. Tá? Para quem produz peixes nativos que vão ser abatidos com peso maior, você pode estar com o peixe fora da seca? Pode. Mas no caso de nativo, nem justifica. Porque na seca, a gente geralmente continua tendo as altas temperaturas, né? Salvo exceções aí. A gente tem redução da temperatura, mas não redução a ponto de baixar para 10 graus. Muito tempo, né? Então, para quem tem seca na região, são casos diferentes.
E aí, para quem tem seca na região, para quem a estiagem é seca, o que precisa fazer? É considerar a capacidade de suporte de acordo com o volume de água que você vai ter disponível na seca. Então, se você fica sem água renovando de março a agosto, por exemplo, de maio a agosto, fica sem renovação de água, você precisa considerar que a tua capacidade de suporte tem que ser levando em consideração que você não tem renovação de água. Porque senão você coloca peixe demais e dá os mesmos problemas do que quem tem inverno. Peixe demais, ração, peixe não consome, acúmulo de matéria orgânica, piora na qualidade de água, mortalidade de peixes, redução de lucratividade. Chegamos aí, né, nesse momento onde a gente já sabe que eu tenho 2 tipos de estiagem, né? Então, temperaturas baixas e seca. Para quem tem seca, mesmo assim, você precisa fazer esse planejamento. E o planejamento para quem tem seca não é quando exatamente, não significa que você precise ficar sem peixes no inverno, mas que você precisa adequar a quantidade, que você precisa adequar a estratégia de manejo, né? Aí, olha só, o que é comum para quem tem inverno marcado na região, para quem a estiagem é inverno. Ah, mas aí eu vou deixar o meu tanque de peixe parado no inverno? Então, eu tenho inverno lá de junho, julho e agosto, né? Ou até setembro, né? Se você vai até setembro. Então, junho, julho, agosto, setembro. 4 meses eu vou deixar meu tanque parado, não vou colocar peixe lá dentro? Eu acabei de mostrar para vocês aqui que ter peixe no inverno, sem ter planejamento, sem ter estratégias, e em lugares onde você tem temperaturas de água abaixo de 18 graus, você tem... E isso a gente está falando aqui de uma piscicultura que nem tem tanta estrutura, tá? R$ 1.600 a mais de... R$ 1.600 de despesa por hectare de lâmina d'água. O peixe não está crescendo, está jogando ração no tanque, está aumentando a matéria orgânica no tanque, está piorando a qualidade de água do tanque e está aumentando cada vez mais o teu custo de produção. Chega no final do ciclo, a conta não fecha, tá? Então, para quem tem inverno rigoroso a ponto de a água do tanque ser abaixo de 18 graus nesse período do inverno ali, não vale a pena você ter peixe com o objetivo de crescimento. Agora, se você chegou em maio, o teu peixe já está no peso, já está pronto para bater, você já consegue comercializar o teu peixe. E aí você está com esse estoque de peixe dentro do tanque, aí está tudo bem. Só precisa encontrar a estratégia correta de manejo para que esses peixes não sofram, que você não tenha problemas no manejo de despesca ali desse peixe, conforme você for tendo a comercialização desses peixes. Nesse caso é válida. Agora, o peixe está com 200 gramas, entrou o inverno, vai ter prejuízo. O peixe está com 400 gramas, entrou o inverno e o teu peso de comercialização é 1 quilo, vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo, tá? Não tem outro jeito. E aí, mas eu estou alimentando o meu peixe pouco. Ok, mesmo para quem alimenta pouco, ainda assim está jogando ração. E como eu já disse, o peixe não vai aproveitar essa ração. Não vai aproveitar essa ração. Mais outra questão aqui nesse caso, né? Quanto mais tempo você usa o tanque de peixe, mais ele desgasta. Então, e o desgaste do tanque de peixe, né, para vocês acharem que a gente faz conta do nada, não, aqui a gente tem uma consultora, a professora Adriana, que é a consultora da parte de finanças e economia de piscicultura. As contas que a gente faz aqui para trazer essas informações para vocês são contas levando em consideração, inclusive, depreciação da estrutura da piscicultura, inclusive depreciação do teu tanque de peixe, porque você precisa ter dinheiro acumulado ao longo do ciclo de produção ali, ao longo dos anos, para daqui a 10, daqui a 15 anos, fazer a manutenção do teu tanque.
Então, se você está ali 4 meses com peixe dentro, sem que esse peixe esteja ganhando peso, mas o tanque está sendo usado, você está depreciando mais o tanque do que ele poderia ser depreciado. Ou seja, a vida útil dele acaba sendo reduzida. Então, não tem vantagem em ter peixe no inverno sem estratégia. Peixe que ainda vai ser engordado. Mas agora chegou o mês de maio, eu tô com meu tanque vazio. Aí, se eu não comprar levino, eu vou ficar 5 meses com meu tanque parado. É melhor você ficar com o teu tanque parado do que ficar tendo prejuízo. É melhor. Vai ficar tendo prejuízo para quê? Para quem estava trabalhando home office na pandemia, tinha o carro na garagem, não tinha? O carro continuou sendo depreciado. Mas mesmo assim você ficava, sei lá, levando, gastando, rodando à toa com ele na cidade para gastar mais combustível? Não. Ele continuou sendo depreciado, mas sem uso, sem gastar pneu, sem gastar motor, sem gastar um monte de coisa. Para que é que você vai acelerar a depreciação do teu tanque utilizando se ele não vai te dar retorno? Se ele não vai te dar retorno. Então, ou você chega com o teu peixe já pronto e aí vai entregando, né? Seja quem é pequeno, quem é médio, quem é grande, vai negociar com o frigorífico. Não se compra levino em maio para quem tem inverno. Não se compra. Mas eu quero fazer 2 safras por ano, porque a tilápia a gente engorda em 6 meses. Sim, a gente engorda a tilápia em 6 meses se eu tiver temperatura, né? Para quem tem inverno rigoroso, tem uma época do ano aí, 8 meses do ano com temperaturas mais altas, mas tem 4 meses do ano com temperaturas muito baixas que o peixe não vai crescer. Qual é a estratégia para fazer 2 safras por ano, por exemplo, para quem tem inverno? Comprar juvenil ao invés de alevino. Você compra um peixe maior. E é viável financeiramente. Eu já mostrei aqui contas para vocês o quão é viável financeiramente você comprar o juvenil ao invés do alevino. Então, é uma estratégia que pode ser utilizada. Tá? E aí, isso vai por água, né? Quebra aquela pessoa que pensa, mas eu vou deixar, se eu deixar meu tanque sem peixe, eu vou atrasar meu ciclo de produção. Se você usar a estratégia correta, não. Se você usar a estratégia correta, isso não vai acontecer. Então, tem estratégia, só precisa aprender sobre isso. Para quem tem seca, a questão é você adequar a quantidade de peixes para o mínimo de volume de água que você tem. E aí, isso vai ser bom porque na época que você tem a água disponível, no nosso período de chuvas, o peixe ele vai crescer de uma maneira mais acelerada e na estiagem, ou seja, na seca, ele vai crescer dentro do andamento natural dele, porque você não está com o tanque abarrotado, não está com a qualidade de água ruim, você está conseguindo manter essa água em boa qualidade. Tá? Então, não achem que tem que só vou colocar o peixe, tirou o peixe agora, não interessa que época do ano, vou alojar peixe. Não é assim, gente. Tem que ter estratégia. Se você faz estratégia, a chance de lucro é muito grande. Se você faz estratégia correta, você tem faturamento até maior do que 125 mil reais por hectare, até maior do que isso. Tá? Então, para a gente encerrar aqui, né, eu gosto sempre de dar uma dica prática para vocês. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: descubra, né, entenda, saiba, conheça qual é o ciclo de produção normal do seu peixe, da sua espécie de peixe, considerando aí a região onde você está, a faixa de temperatura que você tem aí na tua região. Eu disse aqui, né? Então, a tilápia a gente tem aí em torno de 6 meses, para regiões de média de temperaturas mais baixas,
até 7 meses. E aí você faz essa conta ao contrário, né? Essa conta, esse cronograma ao contrário. Você tem que tirar o peixe até maio, se em junho começa o teu inverno. Até maio, né? Final de maio, ali você tem que estar tirando o peixe. O peixe tem que estar pronto em maio. Conte 6 meses ou 7 meses para trás, é até essa data que você pode alojar o teu peixe. Não tem mistério, tem conhecimento. E eu tenho certeza que dessa maneira você vai ter uma chance de lucratividade imensamente maior do que do jeito que você está fazendo hoje, se você ainda não tem estratégia para fazer o alojamento dos seus peixes, se você tem inverno na sua região, se você tem secas rigorosíssimas aí na sua região, tem jeito para todos. É só ter conhecimento e levar isso para a tua piscicultura. Tá joia? Vamos lá ver se tem aqui alguma perguntinha. Galera do Insta caiu, né? Eu recebi uma ligação aqui, toda vez que recebe ligação, cai a videochamada, cai a live. Professora, depois de secar o tanque, quanto tempo deixa o cal virgem? Oi, Marco, deixa geralmente aí em torno de 10 a 15 dias, tá? A gente tem lá na plataforma bem explicadinho, bem detalhadinho essa estratégia de manejo, tá bom? Eu vou te marcar lá na aula. O Rômulo, lá de Divinópolis, deixa eu ver aqui quem mandou uma... A Clébia tá aqui. Ô, Clébia, menina, faz horas que você não aparece. Vamos ver. Joia. Oi, Rômulo, um abraço para você e para sua esposa. Rômulo Aparecido de Divinópolis, Minas Gerais. Um abraço para você e para sua esposa. Osmar. Ó, a Clébia falando. Exatamente isso que acontece nos tanques de engorda. Tá fazendo só cagada. Quantos peixes se coloca por metro quadrado? Cláudio, excelente pergunta, tá? A quantidade de peixes por metro quadrado, primeiro a gente não trabalha com peixes por metro quadrado. A gente trabalha com quilos de peixe por metro quadrado, tá? E isso depende da estrutura que você tem. Então, do volume de renovação de água, depende de alguns fatores. A partir de semana que vem, eu vou trabalhar alguns temas em relação a isso, tá, Cláudio? Então, fica ligadinho na semana que vem que a gente vai falar sobre uns temas que vão tratar exatamente sobre essa tua dúvida. Adriano, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Gratidão, Soraya. Obrigada, Adriano. Que bom que você está aqui participando. Ó, o Genair falando. Aqui muito frio no inverno, temperatura de 10 graus a menos. Impossível aqui. Não é impossível não, tá, Genair? Tem, a não ser que faça 10 graus o ano inteiro. Sim, e se você tem 7 meses de temperaturas aí acima de 24 graus, é possível produzir tilápia na sua região, tá? Osmar, tem uma lagoa que está seca devido à temperatura que continua baixa, só que encheu de mato. Qual o melhor procedimento antes de colocar a água? Tem que tirar o mato, tá, Nágel? Osmar Nágel. Tem que tirar o mato, não tem outro jeito. Alojei tilápia em abril, só adubei a água. Quando dava alguns dias mais quentes, se alimentava um pouco aqui no Rio Grande do Sul. Atingiram cerca de 50 gramas até hoje, 20 de setembro. Olha só, o José Almir falando aqui, gente. Tá vendo? 50 gramas de peso corporal, a tilápia dele atingiu desde abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Né? Porque ele alojou exatamente no inverno. Fez o processo contrário, né, José? Então, é só adequar a estratégia aí de planejamento de quando você vai alojar esse peixe. Tá joia? Gente, que bom que vocês estiveram aqui. Tchau, tchau. Excelente noite.